Esse é o pior cenário que pode acontecer. O governo federal publicou nesta terça-feira, sim, pleno 24 de dezembro, véspera de Natal, o governo Lula publicou um decreto do Ministério da Justiça e Segurança Pública que regulamenta o uso da força por policiais de todo o país. O texto foi publicado no Diário Oficial da União e, entre os pontos, a publicação diz que a arma de fogo só poderá ser usada por profissionais da segurança pública como último recurso. E aí o detalhe, esse texto dá apenas recomendações aos estados. Os estados não são obrigados a seguir, mas o repasse de verbas federais aos estados fica condicionado ao cumprimento dessas normas, ou seja, o dinheiro só vai para os estados que acatarem essas recomendações do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Jorge Serrão, que tal, Serrão? Esse decreto é uma tragédia. Ele é mais uma repetição do modelo centralizador do governo do PT. É o estilo soviético de governar. É mais Brasília, menos Brasil. Brasília concentra tudo, né, com os poderosos do PT. Então nós estamos vendo isso. O problema é que a gente conhece como é a gestão do PT. A gestão do PT é catastrófica. Então você vê uma concentração de poder na gestão catastrófica, você já fica, né, vendo. Pega aqui, ó, tem até em Natal uma bola de cristal. Você pega uma bola de cristal dessa aqui e começa a usar, você fica até preocupado, porque já sabe que vem tragédia pela frente, né? Eu nem preciso usar a bola de cristal para isso. O governo do PT é muito ruim. E governo Lula, desgoverno Lula combatendo o crime, caramba, parece aquela história de mandar o comissário Gordon para cuidar, né, do Ministério da Justiça, ou então para cuidar lá da delegacia. Você vai pegar o comissário Gordon, tirar ele e colocar o Coringa no lugar dele, né? É mais ou menos isso que o governo do PT está propondo, trocar o Coringa pelo comissário Gordon. Essa que fica a impressão popular. Mas agora, falando muito sério, o que o governo do PT tem nesse objetivo de segurança pública, primeiro de tudo, é desmoralizar a polícia. Eles querem criar um novo modelo de polícia. Eles querem criar um novo modelo de forças armadas. A gente já está falando isso aqui há muito tempo. E as pessoas não acreditam. E a mudança já está em operação. O esquema de promoção nas Forças Armadas já não está atendendo mais ao critério AMAN. Ele já está usando o tal dos critérios de merecimento. E o merecimento é em cima de quê? De questão subjetiva política, né? O ensino militar, Coronel Gerson Gomes pode até falar, já está sofrendo modificações que não poderia. Deixou de ser eminentemente técnico para já ter aspectos ideológicos no meio dele. Na polícia, o PT quer fazer a mesma coisa, quer ter controle sobre as polícias estaduais. É uma espécie de intervenção nos estados. Porque as polícias militares são atribuição, o comandante em chefe delas é o governador. Não, Lula não quer que seja o governador, Lula quer que seja ele, o comandante em chefe das Forças Armadas, o comandante em chefe das polícias militares, e isso feito indiretamente através da Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Caramba, isso é retrógrado. O cara lá de Brasília, no modelo centralizado, não tem condição de gerenciar a segurança pública na esfera local. Não tem. Hoje, segurança demanda alta tecnologia, demanda modelos de segurança participativa cada vez maiores, com você tendo a comunidade ajudando a participar dos processos de segurança junto com a Polícia Militar, e isso não pode ser feito de Brasília. São articulações locais. Tem que reforçar cada vez mais o reforço das guardas municipais. O governo do PT quer detonar as guardas municipais. Já tem até lá julgamento no Supremo Tribunal Federal que podem apostar. Vão dizer que as guardas municipais não podem fazer o mesmo trabalho das polícias militares. Vão dizer isso. Só que no Congresso já está tramitando uma proposta que iguala, permite que as guardas municipais façam exatamente o trabalho de policiamento ostensivo, que também é a atribuição da Polícia Militar. Não está batendo, isso não bate cabeça, são atribuições que se complementam. Se você usar a tecnologia, como está em São Paulo hoje, o programa Smart Sampa da Prefeitura e o projeto Muralha Paulista do Governo do Estado, você tem aí trabalhos complementares. Polícia Militar ajuda a Polícia Civil, que ajuda a Guarda Municipal, que conta com a participação do cidadão, empresas privadas de segurança e tudo focado em melhoria da segurança pública, que hoje é a maior tragédia do Brasil. Vou repetir, 55 mil pessoas brutalmente assassinadas no Brasil por ano. Então a proposta de Lula é retrógrada, é burra e ele está querendo, na verdade, criminalizar
a ação da polícia contra os verdadeiros bandidos. E a gente sabe que no Brasil quem manda aqui é crime organizado, e o crime só se organiza com a esfera estatal junto dele, né? O conceito de crime institucionalizado é associação entre criminosos de toda espécie e servidores da máquina estatal. Esse é o crime organizado. É isso que o PT quer combater? Acho que não, hein? Isso é um complemento, coronel. Antes de lhe passar para o seu comentário, o deputado federal Pedro Lupion, que é o presidente da FPA, a Frente Parlamentar do Agronegócio, entrou com um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos desse decreto do governo Lula e do ministro Ricardo Lewandowski sobre o uso da força por profissionais de segurança pública. E parece uma boa saída, coronel. Afinal de contas, imagino que no Supremo Tribunal Federal a oposição não teria sucesso, né? No Judiciário parecem esgotadas as possibilidades. O caminho vai ser, por exemplo, tentar derrubar o decreto via Congresso Nacional, com iniciativas como essa do deputado Pedro Lupion, presidente da FPA. Lhe parece uma medida acertada, coronel? É acertada, porque hoje o Poder Legislativo é aquela última tábua de salvação para o próprio estamento institucional no país, porque apesar de toda a corrupção que a gente vê, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, a gente sabe que o nosso sistema político ainda é muito patrimonialista, a gente vê essa questão das emendas, apesar de tudo isso, é a única tábua que está ainda boiando da Constituição de 88, que naufragou com a ação do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Então, talvez, como você disse, é uma tentativa. Agora, nós não podemos ser ingênuos. Qual é a intenção? E nós vemos logo duas distorções nesse projeto. O primeiro, ou nesse decreto, a primeira distorção é o fato de você pegar o dinheiro dos estados, centraliza em Brasília e depois você vai impor uma política pública pela descentralização dos recursos. Então significa que Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, eles produzem uma quantidade de recursos via impostos, isso é centralizado em Brasília, e lá o Poder Executivo vai decidir se vai descentralizar para você ou não aquela verba da segurança pública se você seguir o que eu ou que eles lá em Brasília estão determinando. O que é um absurdo. Mas eu vou além. Existe uma intenção óbvia, nítida, de você desmoralizar a estrutura policial no Brasil, que tem realmente, há muito debate sobre isso, se já não poderia ter sido unificada a Polícia Militar com a Polícia Civil, já se debateu sobre isso muitas vezes, mas existe uma obsessão do governo petista, e por que não dizer do próprio ministro Lewandowski, que vem do Supremo Tribunal Federal, mas já entrou no Supremo Tribunal Federal como um advogado do próprio Partido dos Trabalhadores. Ele traz essa convicção de que a polícia militar, ou seja, o policial, deve ser desmilitarizado. E ele avança sobre essas técnicas. E eu posso dizer para vocês o seguinte, é impossível você padronizar uma técnica de algo que inclusive é óbvio. Todos os policiais do país sabem que você só vai utilizar a força maior, ou seja, o armamento letal, se a circunstância tática permitir. Ou seja, claro, se você tiver uma abordagem de trânsito com uma senhora ao volante, você não vai retirar a sua arma para abordar essa senhora. Agora, se você for da Polícia Rodoviária Federal e você estiver diante de um contrabando de armas ou um narcotraficante com uma carga sendo escoltada, e você vai fazer essa abordagem de uma forma não letal, ou seja, não se amparando, não se antepondo ao crime, isso é um absurdo. E eu vou dizer uma coisa, Vitor, esse governo, ele praticamente desmontou toda a estratégia do governo anterior de combate ao narcotráfico pela Polícia Rodoviária Federal. Porque esse decreto, ele, na verdade, ele faz uma regulamentação mais para a Polícia Rodoviária Federal. Essa que é a verdade, que a Polícia Federal, ela quase não atua no combate ostensivo. Mas a Polícia Rodoviária Federal, no governo anterior, fez as maiores apreensões de drogas, de armamento, combateu a prostituição nas estradas, e fez um trabalho sensacional. E qual foi a resposta do governo atual, usando até o Poder Judiciário na pessoa do ministro Alexandre de Moraes? Deixou preso o diretor da Polícia Rodoviária Federal durante meses no mesmo presídio do líder do PCC. Então existe toda uma montagem, uma estratégia de desmoralizar a polícia, ou pelo menos a polícia ostensiva no país. E isso tem o dedo do crime organizado. Eu ouso afirmar que não é por acaso que a gente vê o PCC crescendo no país, a influência política do crime organizado no país, que já quase transforma o Brasil num narco-estado, Vitor. E você, Darcio, suas impressões sobre esse decreto do governo Lula? A impressão que dá é que o Brasil não tem um guardião da Constituição.
aqui tanto o Jorge Serrão quanto o Gerson Gomes trataram. Olha, ele atenta contra o Pacto Federativo, invade prerrogativas que são dos governadores. Mostra também que não tem governadores, porque se eu governo um Estado e eu vejo um decreto absolutamente inconstitucional, eu reclamo. E o decreto é cheio de subjetividades, de situações absolutamente esdrúxulas. Por exemplo, ele proíbe o uso de arma contra quem não tem arma. E aí é curioso, porque, por exemplo, eles aceitaram várias mulheres policiais. Qual é a chance de uma mulher com um sujeito, por exemplo, do meu tamanho? Eu tenho lá 1,96 m, peso 130 quilos. Sem uma arma, ela não equipara as forças. Qual é a chance de uma mulher policial diante de um homem muito mais pesado, muito mais forte do que ela? Então, é um decreto, no mínimo, estranho. E o Pedro Lupion, ele entra com esse PDL, porque, afinal de contas, a gente sabe, por exemplo, que algumas organizações criminosas que invadem o campo utilizam foice, facão. E aí, como é que fica o trabalho policial para poder conter? O policial, então, precisa tomar uma facada ou tomar uma foiçada. O que é isso, afinal de contas? Olha, eu vou dizer para vocês. Se a gente vivesse num país sério, se esse aqui não fosse um país dominado por forças, no mínimo, suspeitas, o decreto que a gente veria é o seguinte: se você precisar passar em cima de um bandido numa moto que está assaltando numa avenida, esse bandido, se sobreviver, vai ser obrigado a pagar o prejuízo do seu veículo. E se ele morrer, a família dele vai ter que bancar. Porque eu vi aquela cena lá do cidadão desesperado, porque, afinal de contas, hoje é o povo pelo povo de fato, inclusive para se ajudar numa situação assim, né? Eu fiquei com pena foi do carro, né? Não dos bandidos que ele estava eventualmente atropelando. Então, assim, se esse país fosse sério mesmo, os decretos viriam com esse tom. Mas um decreto para poder controlar o uso da arma pela polícia. Gente, se der tempo, nós vamos tratar aqui hoje, no Braddock Show. O PCC está em mais estados que o McDonald's. Ou seja, o problema do Brasil, nós temos mais de 50 mil homicídios por ano, não é por conta da força policial ou da letalidade policial. Olha o que está acontecendo. Os turistas não estão podendo fazer fotos, não estão podendo fazer fotografias. Porque se ele fizer um sinal de paz e amor, ou se ele falar eu te amo, ou se ele fizer qualquer sinal que foi identificado por uma facção criminosa em qualquer lugar do Brasil, ele pode ser executado. São dezenas de casos. E o governo veio com um decreto para poder limitar o uso da arma pelas polícias. Como se os policiais fossem o principal problema do Brasil e não o narcotráfico. Olha, sinceramente, é absurdo, é assustador e é a prova inequívoca de que o Brasil não tem um guardião da Constituição. Hoje no Brasil é o seguinte: manda quem pode. Quem pode é quem tem o poder da caneta, da truculência e da ditadura, que no final das contas é o que o Brasil está vivendo. E esse decreto é prova disso. Não tem dúvida nenhuma do que eu estou dizendo aqui. CNJ investiga juízes de Santa Catarina após jantar com Luciano Hang. É isso mesmo. O Conselho Nacional de Justiça abriu uma investigação sobre juízes de Santa Catarina que tiveram um jantar com Luciano Hang, um empresário dono das lojas Avan. Darcio, vou começar contigo nessa, que nos dias dessa abertura de investigação. Olha, eu acho que o CNJ pode abrir investigação acerca de todos os juízes que eventualmente o CNJ entenda que possam ter cometido qualquer tipo de ato que possa configurar conflito de interesse ou qualquer coisa do tipo. Agora, o que me surpreende é que eu não vi o CNJ, pelo menos eu não li na grande imprensa, o CNJ abriu uma investigação acerca dos juízes do STJ e do STF que foram para a Europa, com tudo pago por uma empresa de saúde, justamente na semana que eles julgariam, por exemplo, sobre a lista que o SUS deveria atender, ou seja, o SUS deveria contratar determinados tratamentos para o povo, né? E naquela semana, e que eles também decidiram sobre planos de saúde, vejam só, empresas de saúde bancaram a viagem para um resort, para vários ministros do STJ e do STF. Eu não vi o CNJ se pronunciar acerca disso. Eu não vi o CNJ, por exemplo, abrir qualquer investigação acerca da diferença de tratamento, da quebra da isonomia, no caso do Daniel Silveira e Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, cumprindo, portanto, uma sentença condenatória de 400 anos, recebeu liberdade condicional. Porém, ele quebrou a condicional. Saiu, ele gosta de um sambinha, de dar um rolezinho, como ele chama. E aí, nesse caso, né, o juiz deu para ele um prazo para ele se explicar. No caso do Daniel Silveira, não. Ele teve uma crise renal e foi mandado para Bangu 8, um presídio absolutamente quente, que desidrata, e ele vem apresentando problemas desde julho. Existem laudos que comprovam que Daniel Silveira, desde julho, vem tendo crises renais dentro da cadeia. Um presídio absolutamente quente, que passa o dia inteiro recebendo luz solar no concreto,
e que os relatos do seu advogado dão conta de que ele dorme no chão, porque aquele concreto exala um calor absurdo durante a noite toda, e ele ali desidratando, né, está lá agora, de volta na cadeia, porque foi para o hospital. E aí, o CNJ vai questionar o fato do Daniel Silveira ter voltado para essa situação absolutamente insalubre e que coloca a vida dele em risco? Então, assim, eu acho que o CNJ tem que investigar mesmo, mas tem que investigar para todos os lados, né? Não pode investigar para um lado só, que aparentemente é o que tem acontecido no Brasil. Essa questão de conflito de interesse, eu acho bem bacana que o CNJ passe a se interessar, porque, hora ou outra, os juízes do Supremo e do STJ têm passeado por Nova York, por Paris, né, com tudo pago por empresários que têm ações penais nos tribunais superiores. E aí, CNJ, vamos continuar nessa toada ou não? Ou só vale para quem se reunir com o Luciano Hang? Fica a pergunta. Concorda, Serrão? Rigor seletivo do CNJ? Rigor seletivo. Não tem outra explicação, e a gente precisa ter duas reflexões muito sérias sobre o papel do judiciário no Brasil. Primeiro, que deveria estar sendo feita uma autocrítica sobre o excesso de punitivismo que estamos vendo por aqui. A gente não está vendo a justiça sendo feita com o objetivo de conscientizar e educar. Não, ela está sendo feita prioritariamente com o objetivo de punir. E, em muitas situações, ela está punindo politicamente, o que não é papel do judiciário. O judiciário não existe para fazer julgamentos políticos, a não ser na Alemanha do bigode. Lá podia. Lá havia a teoria da perversão do direito. Aí podia. Lá era exatamente para isso. O Führer dizia que fulano de tal tem que ser detonado, e aí vinha a sentença detonando o malandro, né? Com apoio do Ministério Público, da máquina toda, inventavam lá um advogado que era aliado do sistema e tudo certo, o cara era punido. Então isso chamava-se perversão do direito. Acho que aqui no Brasil não está acontecendo nada parecido com isso não, né? Acho que não. A Avelina Taubaté está soprando no meu ouvido dizendo que aqui não tem nada disso não. Mas a gente tinha que ter um debate sério sobre essa questão no Brasil, porque nós estamos vendo aí um espetáculo dantesco todo dia de impunidade, de exaltação ao crime, de permissividade com o crime, com a violência. A violência no Brasil está banalizada, 55 mil pessoas assassinadas brutalmente por ano. Pô, a guerra do Vietnã, morreram lá, em 4 anos, morreram 55 mil soldados norte-americanos. Pô, a gente aqui mata 55 a 60 mil por ano brincando, né, no genocídio tupiniquim de brasileiros. E a gente não tem um debate sério sobre isso. Aí fica o CNJ com o grande projeto deles, é o desencarceramento. Caramba, isso não podia ser projeto, gente. A questão é cumprir a pena com justiça. Você cometeu um crime, você tem que cumprir a pena proporcional ao crime, ao tipo de crime que você cometeu. Ah, mas não, vamos desencarcerar. Desencarcerar quem? O pessoal do 8 de janeiro não pode desencarcerar, porque eles atentaram contra o Estado Democrático de Direito, mas o estuprador, o traficante, isso pode desencarcerar? Caramba, então o homicida, o cara que cometeu o crime hediondo, esse pode desencarcerar? Tá tudo errado. A gente tinha que ter um debate sério sobre isso, e o judiciário não pode se deixar contaminar pelo que está acontecendo hoje. Hoje é um poder desgastado de imagem perante a opinião pública. Esse é o pior cenário que pode acontecer. Quando a população brasileira perde a confiança na instituição do judiciário, cujo papel principal é fazer justiça, acabou. Nós estamos no pior dos mundos possíveis. A gente está falando aqui do avanço da violência no Brasil. Vou te mostrar uma cena que é daquelas cenas satisfatórias. Coloca na tela para a gente, Cláudio. Pode deixar o áudio aberto. Quase na pista de São Paulo. O motorista, olha aí, está andando, tentando assaltar o motociclista, e aí ele partiu para cima, passou com um carro por cima desses 2 ladrões. Aí depois ele volta, inclusive, o motorista, e mesmo assim os 2 conseguiram fugir, aparentemente, pelo que a gente tem de informações. Mas o roubo, felizmente, foi frustrado. Sem nenhum incentivo aqui à violência, mas o que é de se comemorar é que sim, um cidadão de bem conseguiu ter os seus bens preservados, não foi assaltado, um crime foi evitado graças a essa ação do motorista aqui em São Paulo. Coronel Gerson Gomes, que nos diz dessa cena, hein, coronel? Pois é, remete àquela minha última fala quando eu dizia do tripé do governo Dilma, que nós tínhamos a crise na segurança pública, a questão da corrupção e a crise econômica. Mas você sabe que essa pauta, quando a população ela já avança sobre um bandido, sabe que o policiamento não tem como estar presente em todos os locais, ela acaba estando conectada de alguma forma à pauta anterior.
Porque você veja que o Conselho Nacional de Justiça, ele é presidido pelo presidente do STF. Na ausência desse, pelo vice-presidente do STF. Quando a gente olha para o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, você se pergunta, por que o Conselho Nacional de Justiça avança sobre juízes, veja, que estão se encontrando com um empresário, coincidentemente, do espectro da direita? E não faz, como foi bem dito, não só uma meia-culpa, mas até como avança sobre uma moralização do processo, que evite que a população tome medidas como essa de tentar exercer a justiça ou o papel com as suas próprias iniciativas. Por quê? Porque há um desgaste de todo o sistema. Nós temos um sistema hoje que é leniente com o crime, ao mesmo tempo um sistema que é injusto politicamente. E quando eu falo injusto politicamente, é porque o presidente do Conselho Nacional de Justiça, não coincidentemente, é o ministro Barroso, que avoca ao Supremo Tribunal Federal um papel político. Veja que quando ele fala, nós derrotamos o bolsonarismo, ou quando ele se dirige àquele cidadão lá em Nova York e diz, perdeu o mané, não a mola, ele obviamente ele está tomando uma posição política partidária. E ao mesmo tempo, quando a gente olha o que o nosso decano, por exemplo, faz lá em Portugal, no Gilmar Palusa, é muito, mas muito pior do que juízes se encontrarem com o velho da van, com o dono de uma rede no Brasil, só porque ele é o empresário do espectro da direita. Então você veja que essas articulações políticas, Vitor, elas têm um desgaste em todo o sistema. A própria maior instância do país, do sistema judiciário, que deveria ser o Superior Tribunal de Justiça, agora está envolvido também com ministros e desembargadores, vendas de sentenças. Nós tivemos a oportunidade de estar arrumando isso ali na lava-toga, numa reforma do Poder Judiciário, no entanto foi abafada também pelo próprio STF. Então hoje o que nós temos é o nosso sistema judiciário numa crise. Eu ouso afirmar, talvez, que hoje o principal problema do país ele está situado não só no ativismo ou num protagonismo exacerbado, numa hipertrofia do STF, mas o aparelhamento do STF com ministros da Suprema Corte que se portam como uma verdadeira organização criminosa. Então é muito perigoso isso que a gente está vivendo hoje no país. Nós temos o ex-advogado do presidente ali no Supremo Tribunal Federal, que é o Zanin. Temos o ex-advogado que trabalhou com José Dirceu, ministro lá, que é o ministro Dias Toffoli. E nós temos uma disputa acontecendo no STF hoje entre Gilmar Mendes e Flávio Dino. Flávio Dino representa hoje talvez um papel que eu nem sabia que existia hoje, o Serrão. Agora nós temos o líder do governo no STF. E existe o líder do governo no parlamento. Agora nós temos o líder do governo no STF, que é o ministro Flávio Dino, disputando o protagonismo de ministro togado mais político da Suprema Corte. Porque o Gilmar Mendes vai inaugurar a obra aí em Mato Grosso, aí, onde o Braddock Show tem a sua sede, aí em Mato Grosso. Não é isso mesmo? Faz o Gilmar Palusa, vai inaugurar a obra. Então, o nosso Supremo Tribunal Federal, até mesmo posso dizer que toda a cúpula do Poder Judiciário hoje no Brasil se politizou. Isso é muito perigoso, Vitor. Assista também o Braddock Show ao vivo. Essa notícia que não é mentira, não é brincadeira, gente, é real. O PCC está presente em mais estados brasileiros do que o McDonald's. Dá uma olhada aí nesse gráfico. Os que tem aquela cor laranja mais forte são os estados onde só tem PCC. Aqueles que são os estados predominantes, aqueles que estão no laranja mais claro, são os estados onde tem ambos, PCC e McDonald's. E os amarelos, os estados que estão com a cor amarela, onde só tem o McDonald's. E aí são duas as exceções apenas. Rio de Janeiro, onde não tem PCC porque é o estado dominado pelo Comando Vermelho, e Rio Grande do Sul, dominado pelo Bala na Cara, uma outra facção. No restante do país, o PCC está presente, mais do que o McDonald's, que não tem franquias, por exemplo, em Roraima, Acre e no Amapá. Tá aí, Serrão, retrato desse avanço da criminalidade no Brasil. O PCC tem mais capilaridade do que o McDonald's. Exatamente. E hoje em São Paulo foi preso um líder do PCC, o Morcegão, né? Polícia de São Paulo, naquele caso Greensbau, né? Tá lá prendendo gente, né? Uma hora essa história ainda vai sobrar para o lado policial, vai dar muita confusão ainda veremos muita confusão nessa história. Mas quando a gente olha para esse mapa aí, a gente vê que o PCC hoje é uma força política pela presença onde ele está situado, né? Hoje é o partido do crime, podia ser dito assim, e o modelo de organização que ele tem, misturando boa gestão empresarial, ousadia com ação criminosa, torna o Brasil realmente o que o Bracarense falou ainda há pouco, um narco-estado.
Isso é assustador. Mas tem uma notícia razoável. Um tal de Lourão, 20 de janeiro, vai tomar posse na Casa Branca e ele já definiu como prioridade do governo dele o combate ao narconegócio no mundo. E o narconegócio prejudica ele. Hoje o Brasil é o mega entreposto do narconegócio que prejudica a América. Então, vai sobrar para o lado de cá. Então, de repente, uma hora chegaremos a ter mais McDonald's, se depender do Lourão, do que PCC. Vamos ver. Fala, Coronel. Pois é, eu creio até que esse mapa, ele nos traz uma informação um pouco falsa, porque ele diz ali no mapa, e se você puder projetar de novo eu até explico, que o Rio de Janeiro tem McDonald's e não tem o PCC por causa da presença do Comando Vermelho. Que eu me lembre, eu já deixei as Forças Armadas já há mais de 10 anos, mas os acessos de inteligência que eu tinha, porque eu comandei o CPOR na época que ele ainda se localizava dentro do Complexo da Maré, ou seja, numa área em que tinha todos os 3 segmentos, Comando Vermelho, Amigo dos Amigos e o terceiro Comando Puro, além das milícias. O que eu recebia de informe na época, ou até de material de inteligência, dizia que o PCC já estava no Rio de Janeiro dominando áreas de presídios, inclusive fazendo uma cerimônia que é tipo uma cerimônia de conversão, em que você adere ao PCC dentro dos presídios do Rio de Janeiro, inclusive há alas em Bangu, já para esses que aderiram ao PCC, e você sabe, Vitor, que eles passam a ter uma espécie de plano de previdência, ou vamos dizer assim, toda uma assistência social para as famílias daqueles que se convertem ao PCC já no Rio de Janeiro. Agora, a verdade é que o inverso também não acontece. Há quem diga que o Comando Vermelho só não avançou sobre São Paulo, embora já está ali na Baixada, tentando se fazer presente. Há uma facção do PCC que já se coloca ali como um grupo alternativo que está namorando com o Comando Vermelho, mas ele só não avançou em São Paulo exatamente porque não existe a possibilidade da Polícia de São Paulo e o governo de São Paulo permitirem que essa entrada aconteça. Então você veja que o poder político do PCC é gigantesco. E eles têm uma presença realmente, e me preocupa aqueles estados do norte, porque esses estados do norte, em especial, são aqueles estados onde hoje há uma mistura do narcotráfico com a presença do garimpo ilegal, avançando sobre áreas indígenas e também da prostituição. O crime organizado hoje no norte do país se transformou num problema gigantesco, Vitor. Ô, Darcio, você separou uma notícia aí que você mandou para o Cláudio também, que é da série Inacreditável, né? Parece brincadeira, mas não é também, né? Já está no ponto aqui. Se você quiser chamar, o Cláudio coloca aí para você. Pronto, tá aí, ó. Acho que tá fechado o áudio aí, Darcio. Ah, perfeito. Não, porque o Serrão falou da posse do Trump e a população talvez não tenha ideia da relação que a posse do Trump pode ter a ver com o avanço do PCC em nosso país. Acontece que o PCC ele já virou um problema internacional e é tipo exportação também. Ele está em todos os estados brasileiros, mas o Brasil exporta esse ativo, né, que faz parte da cultura nacional, que é o tráfico de drogas. E virou um problema já para os americanos. E olha, se os Estados Unidos investirem, olha, eu não tenho dúvida alguma que uma vez investigado toda essa questão, o envolvimento do PCC, os braços que o PCC tem dentro do meio político e jurídico, os juízes, os magistrados, os ministros que o PCC tem, provavelmente a gente vai ter uma série de mudanças aqui no Brasil. Mudanças não na velocidade, mas semelhantes ao que a gente viu lá com o Bukele em El Salvador. Ou a gente passa por essa necessária reforma e reflexão da sociedade acerca dos verdadeiros problemas que o Brasil tem, e esse é um problema real. Esse é um problema real. Gente, o tráfico de drogas sempre existiu. Desde a década de 60, a gente sabe que o Brasil ele sofre com essa questão do tráfico de drogas. O Tomásio Brusqueta, muita gente aqui não vai nem saber, foi preso pelo Fleury, né, lá na década de 70 e colaborou, que mostrava ali as relações da máfia italiana com essa questão do tráfico de drogas no Brasil. Eu estou falando de década de 70. O tráfico de drogas não vai acabar. Mas o domínio que o tráfico de drogas hoje tem sobre todas as instituições é uma coisa assustadora e não tem retorno, porque essa gente é de um barbarismo inacreditável. Porém, eles entraram num país que ainda preza pela democracia. E acho que lá eles não vão conseguir cooptar as instâncias de poder como aconteceu no Brasil. Então eu também tenho fé de que o Donald Trump, uma vez no poder e fazendo uma investigação séria, pode trazer para nós a luz. E a luz, na verdade,
é isso, é revelar, a luz revela, né? Fotografia, a luz revela, revelar quem são os agentes do Estado que fazem parte dessa organização. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist. Show.